Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. Nesse vídeo nós faremos a implementação das redes neurais utilizando o R e vamos utilizar como cenário de teste a base de dados de crédito. Então agora que você teve todo o embasamento teórico sobre como funciona uma rede neural, nós vamos efetivamente utilizar uma biblioteca para fazer a respectiva implementação. Estando no RStudio, aqui no nosso diretório de trabalho, no meu caso C2 Machine Learning Data Science com R, precisamos clicar aqui em More e setar como o diretório de trabalho. Como nós vamos trabalhar com a base de dados de crédito, nós vamos pegar aqui o template Credit Data, vamos selecionar e copiar todo ele e vamos criar um novo script, File, New File, R, Script. Já vamos clicar aqui para salvar. Certificamos de que estamos também na nossa pasta de trabalho e vamos colocar o nome desse arquivo com redes neurais, credit data. Aqui vamos colar todo o código que nós temos do pré-processamento. E aqui vamos rodar essa parte. Inicialmente, nós carregamos a base de dados, selecionamos e damos um Ctrl Enter. Só vamos relembrar quais são esses dados. Nós temos o ID do cliente, que esse campo não vai ser utilizado para as previsões. A renda, que é o income, a idade, a dívida. E aqui nós temos o default, que quer dizer se o cliente pagou ou não pagou a dívida. Então, o 1 indica que o cliente pagou e o 0 indica que o cliente não pagou. Então, o nosso objetivo é, com base nesses três atributos previsores, nós prevermos se o cliente vai pagar ou não vai pagar o empréstimo. Nós vamos apagar essa coluna ID. Aqui nós fazemos o tratamento dos valores inconsistentes, valores faltantes, aplicamos o escalonamento. E aqui, por fim, nós fazemos a divisão entre base de dados de treinamento e base de dados de teste. Lembrando que a nossa base de dados de treinamento é composta por 1.500 registros, a nossa base de dados de teste é composta por 500 registros. O objetivo é que a rede neural aprenda o conjunto de pesos com esses 1.500 registros para depois nós fazermos a avaliação com esses outros 500 registros que são diferentes. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer após o processamento, vamos fazer o comando install packages e você pode digitar H2O, que é o pacote que nós vamos utilizar para trabalhar com redes neurais. Inclusive, conforme eu comentei lá no início do módulo, esse é um pacote que ele já então nós podemos adicionar várias camadas e ele já vai fazer o processamento em um servidor. Então, vai ser bastante rápido para executar. Como eu já tenho ele aqui instalado, então não vou executar essa linha, mas aqui é só você selecionar, dar um Ctrl Enter, que ele vai fazer a instalação. Logo após a instalação estar concluída, nós vamos digitar um library H2O, que é para nós podermos utilizar essas funcionalidades. Já vamos selecionar e dar um Ctrl Enter. E agora nós vamos executar um outro método que é para fazer a conexão com o servidor. H2O.init. Perceba que aqui existem vários parâmetros. Se eu apertar um F1 para ele abrir a ajuda, perceba que são várias configurações. Aqui nós temos o IP, a porta. E isso acontece porque, como comentei antes, nós estamos fazendo a conexão diretamente em um servidor dedicado que vai estar trabalhando com essa codificação, com essa base de dados que nós enviarmos. Então, é bastante interessante essa biblioteca que você não precisa contratar um servidor ou então você ter uma máquina muito potente para você rodar os experimentos com Deep Learning, com redes neurais. Então, aqui existem vários parâmetros e o parâmetro que eu vou utilizar, o único, vai ser aqui o nthreads, que aqui basicamente ele significa, conforme você pode olhar aqui, que ele é mais ou menos parecido com o número de CPUs que você vai utilizar. Aqui tem o -1, quer dizer que ele vai usar todas as CPUs naquele host. Então, quer dizer que é o parâmetro default, então ele vai usar tudo que tiver disponível lá no servidor. Então, é recomendável você utilizar esse parâmetro. Então, aqui vamos colocar o nthread, colocar
o nthreads igual a -1. Podemos selecionar, dar um Ctrl Enter. Aqui ele vai mostrar alguns dados do servidor. Por exemplo, aqui nós temos qual que é o cluster, qual que é a memória. Então, são vários itens aqui que você pode consultar. E aqui ele deu, no meu caso aqui, um warning. Ele está dizendo que a minha versão do R, em outras palavras, ela é antiga. Perceba que aqui a minha versão está da data 30/11/2017. Caso você tenha uma versão mais atual do R, é bem provável que esse warning vai desaparecer, mas aqui não vai atrapalhar para os nossos experimentos. Então, eu vou deixar dessa maneira mesmo. Agora, nós vamos fazer a criação do classificador. Então, vamos digitar aqui que o nosso classificador vai receber H2O, muitos H2O.deepLearning. Então, você vai pegar esse método Deep Learning e aqui nós vamos passar uma série de parâmetros. Se você apertar aqui um F1, note que tem muitos parâmetros que podem ser utilizados. Então, aqui tem a descrição de todos eles. Claro que aqui nós vamos utilizar somente alguns deles que são os principais. Então, o primeiro deles que nós vamos colocar vai ser esse parâmetro y, conforme aqui nós temos na descrição, que é o nome da coluna, o índice da variável de resposta. É o nome do nosso atributo classe. Então, se eu abrir aqui a minha base de dados de treinamento, o que nós queremos prever é o default. Então, o que eu vou colocar aqui, entre aspas, vai ser default. O próximo parâmetro, nós vamos passar é a nossa base de dados. Então, eu vou colocar a base de treinamento. Só que essa base de dados está nesse padrão aqui do R e eu preciso transformar ela no padrão do H2O. Então, é bastante simples, é só colocar as H2O e aqui nós passamos como parâmetro. O próximo parâmetro será o Activation. Note que aqui nós podemos colocar as funções de ativação das redes neurais. Então, conforme nós vimos lá na aula teórica, nós vamos utilizar aqui essa rectifier. E perceba que ele não tem, por exemplo, função sigmoid ou aquela função step function. Então, ele já coloca aqui aquelas funções de ativação que, em geral, vão ter um melhor desempenho. Então, isso é uma particularidade dessa biblioteca. O que nós vamos passar aqui como parâmetro será o rectifier, conforme nós vimos nas últimas teóricas sobre as redes neurais, que quando nós trabalhamos com Deep Learning, essa é uma das funções de ativação mais utilizadas. Nós vamos passar também qual que é a quantidade de camadas escondidas que nós queremos. Então, nós temos esse parâmetro hidden, e aqui você pode colocar nesse formato de vetor quantas camadas que você quer. Por exemplo, se eu colocar esse número 100, quer dizer que vai ter uma camada oculta, e nessa camada oculta terão 100 neurônios. Se você colocar 100,100, quer dizer que terão duas camadas ocultas, e cada uma dessas camadas terá 100 neurônios. Se eu colocar aqui um 80, a primeira camada vai ter 100 neurônios e a segunda camada vai ter 80 neurônios. O interessante também de utilizar essa biblioteca é que, como ele vai rodar num servidor, então você pode fazer vários testes com várias camadas escondidas para você ver se você consegue melhorar o desempenho do sistema, porque ele vai executar de uma forma mais rápida. E por fim, nós vamos passar um outro parâmetro que são as épocas, que é aquela ideia do training time, ou seja, quantas vezes que você vai fazer o ajuste de pesos. Aqui eu vou colocar esse valor de 1000. Então, com isso, o nosso classificador ele já está criado. Então, quer dizer que nessa variável que vão ficar os pesos que essa rede neural descobriu. Então, aqui eu vou selecionar, dar um Ctrl Enter, e perceba que aqui ele vai fazer uma conexão com o servidor e aqui ele já está rodando o treinamento. Nessa barrinha aqui, 50, 77, 91, 100%. Então, quer dizer que ele já executou o treinamento. Eu posso, inclusive, aqui digitar classificador, ele vai mostrar aqui alguns dados. Aqui, inclusive, nós podemos observar que ele tem um mini batch size 1.
Se você está lembrado lá da aula teórica, seria de quantos em quantos registros que ele vai fazer a atualização dos pesos. Então, nesse caso, como ele está 1, quer dizer que ele vai calcular para um registro e já vai fazer o ajuste de pesos. Calcula para outro registro e já vai fazer o ajuste de pesos, que é a ideia da descida do gradiente estocástica. Então, aqui tem mais algumas informações, caso você queira analisar. Então, ele vai mostrar esses dados dessa nossa rede neural. Agora, vamos efetivamente para a parte que interessa, que é fazer as previsões. Vamos criar a variável previsões, que vai receber h2o.predict, e aqui nós vamos passar como parâmetro o nosso classificador. Nós temos o parâmetro newData, que nós vamos passar a base de dados de teste, porém nós vamos retirar o atributo 4, lembrando que aqui nós como parâmetro somente esses 3 atributos previsores. A classe nós não podemos passar aqui como parâmetro. E aqui, para não gerar erro, nós vamos colocar o código h2o para fazer a conversão para o tipo de dados dessa biblioteca. Aqui eu já posso selecionar e executar. E agora, nessa variável previsões, nós temos as respostas. Aqui no console eu posso digitar previsões. E note que ele tem, de certa forma, aqui um vetor, 500 linhas, ou seja, aqui é a quantidade de registros da base de dados de teste. E aqui ele tem o valor da previsão, então nós vamos precisar fazer a conversão. Então, aqui nós vamos dizer que a variável previsões vai receber própria variável previsões, ou seja, os valores que dão nas previsões, maior ou igual a 0,5. Então, aqui eu estou definindo que se ele for maior do que 0,5, quer dizer que ele vai ser classificado com uma classe. Se ele for menor, vai ser da outra classe. Então, vamos selecionar e executar. Se eu digitar aqui previsões novamente, perceba que ele coloca nesse padrão de 0 e 1, que é exatamente o que nós temos na nossa base de dados, 0 e 1, que são os valores das respectivas classes. Eu preciso transformar essa variável previsões em um vetor, então eu vou colocar o comando asVector. Eu passo aqui previsões, pois perceba que ele está nesse formato environment. Então, nós vamos precisar executar essa codificação e note que agora ele está naquele formato mais parecido com o que nós estávamos trabalhando para os outros algoritmos. Se eu digitar aqui previsões, perceba que agora nós temos a sequência de 0 e de 1. Criamos a matriz de confusão, que vai receber table, passamos a base, pegamos todas as linhas e somente o atributo 4, que é a classe, e aqui colocamos as previsões. Selecionamos e executamos, perceba que a matriz de confusão foi gerada. Vamos digitar aqui no console o nome da variável, e olha só, ele errou somente 4 registros dos 500, então 424 zeros ele classificou corretamente. Aqui nós temos 3 zeros que foram classificados como 1, lembrando que o zero que ele não paga o empréstimo, e aqui nós temos 1 que foi classificado como 0, ou seja, uma pessoa que paga o empréstimo e ele classificou como não paga, e 72 pessoas que ele paga o empréstimo e foi classificado como paga o empréstimo corretamente. E perceba que a precisão desse algoritmo está bem interessante, ele deve estar chegando mais de 99%, vamos checar aqui, fazemos a importação para o caret e vamos gerar aquelas estatísticas, chamamos o método confusing matrix, vamos passar a matriz de confusão, vamos rodar essas duas últimas linhas. E olha só, nós chegamos em 99% de acerto, utilizando essa biblioteca com redes neurais. E aqui nós estamos utilizando somente uma camada oculta. Vamos então agora fazer um teste, colocar 2 camadas ocultas, selecionamos e executamos. Aqui, inclusive, ele pode demorar um pouquinho mais para rodar. Vamos então rodar aqui as previsões e, por fim, vamos verificar se vai ter alguma melhoria. Perceba que aqui ele chega ao mesmo resultado, 992.
Então, analisando aqui a matriz de confusão, antes ele tinha errado 4 e aqui também ele está errando 4 também. Como essa base de dados ela não é tão complexa assim, então talvez não precise você utilizar mais camadas ocultas. E só relembrando novamente que essa parte das estatísticas que nós conseguimos chegar nesses resultados, que ele vai pegar o valor aqui das previsões, então perceba que nós temos os zeros e os uns, e ele vai fazer a comparação com esses valores. Aqui na base de teste, esse zero, eu sei que ele é zero, que está já na minha base de dados da aprendizagem supervisionada, e aqui ele classificou como zero. O segundo, ele fez a previsão como zero, e aqui também ele tem o valor zero. E essa questão da previsão, o que ele faz basicamente é pegar os dados de entrada e fazer aquelas multiplicações, aquelas somas, exatamente como nós vimos na aula teórica, fazendo a aplicação das funções para que ele tenha o resultado final. Agora vamos abrir o nosso arquivo com os resultados. Então nós temos aqui resultados credit data. Aqui nós tínhamos o melhor resultado, que foi com o SVM. Tivemos 99% utilizando todos os pré-processamentos. E aqui nesse teste que nós havíamos feito anteriormente, perceba que nós chegamos aqui, subindo um pouquinho mais, em 992. Então aqui vamos colocar resultado com redes neurais. Aqui nós temos essa primeira parte, que são os inconsistentes, faltantes e o escalonamento. Para seguir nossa metodologia, vamos fazer o teste agora somente utilizando inconsistentes mais faltantes, sem utilizar o escalonamento. Vamos fazer a limpeza aqui das variáveis. Selecionamos essa parte do inconsistentes e dos faltantes. Escalonamento não vamos aplicar, fazemos aqui a divisão. Aqui a conexão nós não precisamos fazer novamente. Vamos então realizar o treinamento. Após o treinamento estar concluído, vamos selecionar toda essa parte, damos um Ctrl Enter. E note que ele aumentou um pouquinho mais ainda. Então ele chegou em 996, sem você utilizar o processo de escalonamento. Aqui nós podemos visualizar na matriz de confusão que antes nós tínhamos 4 registros errados, agora nós temos somente 2 errados. Quer dizer que ele acertou todos os registros da classe 1 e errou somente 2 da classe 0. Então vamos preencher aqui 0.996 e agora vamos fazer o último teste sem utilizar pré-processamento. Limpamos as variáveis. Aqui nós só rodamos essas duas primeiras partes e o interessante dessa biblioteca também, ele já faz o tratamento de valores faltantes. Então não é necessário você aplicar isso. Então ele já analisa a tua base de dados e já faz esse processo automaticamente. Então selecionamos aqui para fazer a divisão e aqui depois fazemos o treinamento, que é essa parte que ele faz a conexão no servidor. Selecionamos toda essa parte, rodamos, perceba que ele baixou um pouquinho, então ele chegou 994, então ele errou somente 3, mas mesmo assim ele ainda foi um pouquinho melhor do que a primeira execução. Então vamos preencher aqui 0.994. Então com isso nós temos a nossa tabela dos resultados preenchida para todos esses algoritmos e nós podemos chegar à conclusão que os melhores resultados, então eles estão com as redes neurais, ficou em primeiro lugar, SVM ficou em segundo lugar e aqui logo na sequência o Random Forest. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós fizemos a implementação da rede neural utilizando a biblioteca H2O. Obrigado.